meus amores, vocês estão bem? Vamos para a nossa mais uma aula pelo EducaPE de Geografia do 8º ano do Ensino Fundamental. A professora aqui, Bernadette de Souza, vai te dar a nossa 10ª aula, que o tema vai ser Organismo de Integração de Território Americano, o Mercosul, OEA, OEI e o NAFTA. Vamos conhecer junto, meus amores, todos esses grupos? Bora lá? Vamos lá, gente. Então, o que seria... Vamos lá. O que eu vou analisar nessa aula para você? Que seria não. Vamos ver o que é o objetivo das nossas aulas. A gente vai ver. Algumas áreas ficam em conflitos e tensões, não é isso? Bem nas suas fronteiras. O continente latino-americano e alguns papéis de organismos internacionais vai fazer que esses conflitos tentem minimizar dentro dos internacionais ou regionais para cooperar nesses cenários e tentar amenizar a situação de cada um desses. Vamos juntos? O que seria bloco econômico, 8º ano? Bloco econômico, prof, sim. Seria uma associação de vários países a fim de formar um mercado regional comum através de facilidades tarifárias ou tarifarias entre os membros, ou seja, seriam associações, meus amores, de vários tipos, com a união aduaneira, por exemplo, quando há uma redução, uma eliminação de impostos em determinada área. Então, se junta todos esses países e vai fazer, gente, o algodão ou o trigo determinado. Vamos ver se a gente tenta diminuir aqui, um pouquinho, reduzir ali, ou eliminar alguns certos impostos para tentar baratear, para vender ou revender esse produto? Tipo assim. Esperem aí, tá, meus amores? Ai, pai. Pronto. Primeiro, Mercosul, perfeito. Tá aí, Mercosul com as suas bandeiras dos países que participam dentro desse bloco econômico, tá? O maior deles é o nosso Brasil, mas temos a Argentina e outros países, os Chiles ali. Vamos ver juntos? Vamos lá. O Mercosul, gente, ficou conhecido como Mercosul, mas o nome dele sim é Mercado Comum do Sul. É um bloco econômico sul-americano formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países associados e observadores. Foi criado oficialmente em 1991, na tentativa de aumentar a oferta de emprego e renda, melhorar ainda a produtividade e identificar ainda, gente, as relações econômicas entre esses países. Esse bloco, gente, é um bloco regional muito parecido com os outros que já existentes pelo mundo, mas ele apresenta peculiaridades, ou seja, especificidade das próprias regiões que existem aqui nos países da região sul-americana, tá? Então, os países do Mercosul, estados partes, são esses 6 aí, e os estados associados ao que estão as bandeirinhas embaixo. Prestar atenção, meus amores, nos slides? Vamos juntos. Então, mas, prof, qual é o objetivo principal desse Mercado Comum do Sul, ou Mercosul? Bom, meus amores, no seu início, era para estabelecer uma zona livre de comércio entre os países envolvidos, tá? Para facilitar essa ponte de comércio de produtos entre esses países. Essa zona garantiria a circulação comercial de produtos sem precisar dos trâmites burocráticos em relação a uma exportação, por exemplo, que tem que passar pela alfândega, para passar isso, passar para aquilo, de um país e outro país, aí complicava muito. E estabelecer essa zona livre de comércio significa facilitar os trâmites para poder um produto sair de um país para o outro tranquilamente. Tudo dentro do legal, tá? E esse objetivo foi alcançado em 1994. A partir de então, foi criado a criação de uma tarifa externa comum, que era o TEC, em 1995.
Essa tarifa, meus amores, foi utilizada para produtos importados que entram nos países envolvidos. Todos os quatro os 4 países que eram Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, devem cobrar um imposto comum e único para que esses produtos que venham de fora, que são importados, evitando assim que um dos países dê preferência a um tipo de produto e que esse país seja porta de entrada para algumas mercadorias. Certo, amores? As implicações disso. As principais implicações dessa zona livre de comércio são a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países através da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias à circulação da mercadoria e de qualquer outra medida do mesmo efeito com o estabelecimento de uma tarifa externa comum. É a adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros países ou dos blocos econômicos. Ufa! Resumindo, seria o que, meus amores? A implicação desse seria que os bens, serviços e os fatores produtivos desses países, através dessa eliminação, desse direito ou fizesse algum efeito de uma tarifa externa comum que fosse adotada pela política comercial comum a terceiros países de outros blocos econômicos, tá? Produto originário do território de um país signatário terão ainda em outro país signatário o mesmo tratamento aplicado aos produtos de origem nacional. Deu para entender, né? Seria essa uma das outras implicações. A outra seria a forma de coordenação das políticas do comércio exterior, a agrícola, industrial, fiscal, monetária, a cambial e das capitais, de outros que acordem a fim de assegurar condições adequadas para a concorrência entre os membros, como compromisso destes países em harmonizar suas legislações, especialmente aqueles que são de áreas de importância geral, como lograr o fortalecimento de processos de interação, que sabe disso, né? Tem vários países com as suas legislações adequadas de acordo com a sua população, seu país de origem. Em relações ainda com os países não signatários ou os membros de blocos, asseguram ainda condições equitativas do comércio. Então, as condições equitativas do comércio, gente, de uma maneira que vai aplicar suas legislações nacionais para inibir importações cujos preços estejam influenciados por subsídios, doping ou qualquer outra prática desleal, gente, que sabe que não é adequado. Tem que ser tudo dentro da forma legalizada. Paralelamente a isso, os países dos blocos coordenarão ainda suas respectivas políticas nacionais com o objetivo de elaborar normas comuns entre as concorrências comerciais. Aí vem a OEA, ou Organização de los Estados Americanos, tá, gente? Organização dos Estados Americanos. Essa OEA foi fundada em 30 de abril de 1948, lá em Bogotá, capital da Colômbia, logo após a Segunda Guerra Mundial. Com o âmbito de quê, gente? De uma 9ª Conferência Internacional Americana. À época, 21 países do continente assinaram uma carta da Organização dos Estados Americanos que estabelecia as principais diretrizes a serem seguidas pelos seus membros e a sua forma de atuação como organismo regional. O documento oficial entrou em vigor em 1951. Levou 3 anos para oficializar, tá? Com a sede da OEA ficou na capital estadunidense, que fica em Washington. Nessa Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, é um organismo regional oficial criado em 48, sede no Washington, Estados Unidos, e é composta hoje por 35 países, dentre eles o Brasil está junto. Com a sua história, apenas 2 membros passaram pelo processo de suspensão. Foi Cuba e Honduras.
que até hoje fazem parte novamente dos quadros da organização. Saíram e voltaram pelo processo, foi suspenso e retornaram, tá? Entre os objetivos da OEA estão a cooperação entre seus membros e consolidação e promoção da democracia representativa, bem como o desenvolvimento dos países membros, gente, e ainda garantir a soberania, a paz e a justiça entre os Estados americanos, conforme está lá escrito bem bonitinho na Carta da OEA, certo? Estabelecida essa carta da Organização dos Estados Americanos, documento que foi datado em 1948, possui diversas atribuições que vão de garantia da soberania nacional dos países e a promoção da democracia até a mediação de possíveis conflitos de diversas naturezas entre seus membros. Para o cumprimento de seus objetivos, a OEA apoia-se ainda em 4 pilares, que seria a democracia, os direitos humanos, a segurança e o seu desenvolvimento. Tá, meus amores? Esses são os 4 pilares que a OEA se firma. Democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento. A OEA ainda está nesse sentido, são destacados 8 propósitos essenciais no artigo 2 da Carta da OEA. Vamos ver? Bom, ela faz a garantia da paz e da segurança no continente, ela faz a promoção e a consolidação da democracia representativa, ela ainda dá solução de impasses entre os membros e prevenção das causas, dificuldades que possam surgir entre esses seus membros, ela faz ainda uma organização de ação solidária de países membros em caso de alguma agressão, alguma violência sofrida. Ainda faz a solução de problemas políticos, jurídicos e econômicos entre seus membros, tá? E ainda faz a promoção do desenvolvimento econômico, cultural e social por meio de cooperação. Tenta ainda a erradicação da pobreza crítica, considerada um entrave para o desenvolvimento democrático de cada país dos membros. E, por último, alcance da efetiva limitação dos armamentos convencionais para uma dedicação de recursos ao desenvolvimento econômico e social dos Estados membros. Tudo isso, destaque-se ainda a OEA poder enviar, a pedido dos seus integrantes, missões de observação eleitoral com o propósito de acompanhar as condições em que eleições são realizadas nos Estados-membros. Ao final, fazer um relatório com dados e informações, meus amores, a respeito do processo ser elaborado e ainda divulgado, contendo também os comentários a respeito das eleições, as críticas e, quando necessários, as recomendações dos mesmos. Também ainda a OEA é composta por órgãos apresentados a seguir pela Assembleia Geral, que é o principal órgão da OEA, a quem faz promover reuniões anuais, nas quais estão presentes representações dos Estados-membros e também dos seus observadores permanentes. Fazer reuniões, consulta dos ministros de Relações Exteriores, que vai descrever como órgão de consulta e também de responsável pela resolução de questões urgentes, interesses comuns. Ainda temos 2 conselhos permanentes e interamericano do desenvolvimento integral. E ainda temos 2 comissões compostas pela Comissão Jurídica Interamericana e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é essencial para esse órgão, tá? E tá aí o símbolo da OEI, né? Que é um bonequinho assim com as 2 formas da OEI, que seria outro tipo de organização. Sai a OEA, entra a OEI. É nada mais do que uma organização dos Estados ibero-americanos para educação, para ciência e cultura. E isso vem abreviado através da Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI,
que é uma organização internacional composta por nações da Península Ibérica e América Latina, cujas populações falam o idioma português e espanhol, que vem da linha latina, mas a Guiné Equatorial e na África. A OEI faz parte da organização, gente, dos estados ibero-americanos, são 23 estados soberanos, e ainda um território independente, que é o Porto Rico, totalizando, assim, 24 membros. Está aí as bandeirinhas e a nomenclatura de cada país que faz parte da OEI, que é Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Portugal, República Dominicana, Uruguai e a Venezuela. O NAFTA já é o outro bloco econômico que chama Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Foi um tratado envolvendo o Canadá, o México e os Estados Unidos, numa atmosfera de livre comércio entre eles, com custo reduzido para a troca de mercadoria entre os três países. Ficou conhecido como NAFTA, que entrou em vigor dia 1 de janeiro de 1994. Aí está a bandeira, que compõe os três estados, representa os três estados, tá certo? Ele entrou em vigor em 1994 e a sua vigência expirou oficialmente em 27 de agosto de 2018. Será substituído pelos Acordos Estados Unidos, México e Canadá, pós ratificação final dos países membros. Então, está como agora como comércio dos Estados Unidos, México e Canadá. É um acordo. E ficou o comércio regional na América do Norte, que beneficiou muito essa economia mexicana, ajudando assim a enfrentar a concorrência representada pelo Japão e pela União Europeia. Outros defendem ainda que apenas transformou o Canadá e o México em colônia dos Estados Unidos, aumentando a pobreza do México e agravando ainda o desemprego dos Estados Unidos. E isso foi a nossa aula sobre esses países, desses blocos conhecidos. O Mercosul, a OEI, a OEA e o NAFTA. Vocês gostaram da nossa aula, meus amores? Se interagiram mais sobre os programas econômicos? Espero que sim. Espero que vocês agora, na próxima aula, vocês fiquem com Deus e tenham um excelente fim de semana.